Uma boa noite de salvação a todos. Eu sou o presbítero Gilberto e este é o canal Em Busca de Paz. Quero dividir com você nessa noite uma palavra da qual Deus ele colocou em nossa mente, em nosso coração, que se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo é o de número 11, que está escrito assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Estava aqui meditando um pouco nessa palavra e nós chegamos à conclusão, quando nos deparamos com as Escrituras, que Deus ele não tinha obrigação nenhuma, né, de prover a salvação para a humanidade. Porque, pelo que sabemos, Deus ele é um ser perfeito, né? Nele não existe erros, nem margem de erros. Tudo o que ele fez é perfeito, funciona perfeitamente. Então, sendo assim, nós podemos chegar a essa conclusão, que Deus ele não tem obrigação nenhuma de prover salvação para a humanidade. Mas nós sabemos que ele é um ser amoroso. Ele é um ser misericordioso, um ser compassivo. E segundo a própria Escritura diz que ele é tardio em irar-se, né? Não que ele não possa fazer justiça, até porque ele é a própria justiça. No momento certo, ele fará justiça. E aí, nós sabemos o quê? Que Deus, ele, quando viu que o ser humano havia caído, havia desobedecido a sua ordem, né? Ele se compadece. Tinha obrigação de se compadecer? Não. Mas ele se compadece. E ao se compadecer, Deus ele já cria uma forma de resgatar, trazer de volta o ser humano para si. O ser humano foi criado, né, segundo a vontade de Deus. O ser humano foi criado perfeito, sem pecado, porque veio, né, de Deus. Então ele não poderia ser criado com nenhuma mancha. Mas nós sabemos que o adversário, Satanás, ele havia sido lançado do céu, né? E ao ser lançado, as Escrituras diz que ele traz consigo uma terça parte dos anjos que compunham os céus. Então aqui na terra, Satanás ele iludiu a Eva
usando a serpente. E Eva, ela infelizmente veio a desobedecer a ordem que Deus havia dado a Adão para que ele não comesse do fruto que Deus havia proibido. As Escrituras diz lá no livro do Gênesis, capítulo 2, ou melhor, capítulo 3, versículo 15, que agora Deus ele provê uma forma de nos resgatar, né? Então lá está escrito assim no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava aqui dando a sentença, né, à serpente. E aí, uma parte desse versículo que nos chama a atenção é quando diz que a semente da mulher, no caso Jesus, a salvação, após a sua morte, ou na sua morte, ele vence a Satanás e os seus poderes. E com isso se cumpre o que Deus disse, que a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. E a serpente iria lhe ferir o calcanhar. Ou seja, nós sabemos que estamos engajados aqui nesta fala quando nos colocamos no lugar de seguidores de Cristo, de discípulos de Jesus Cristo. Porque somos nós que seguimos a Cristo. Então, somos nós, né, o calcanhar de Cristo. Por isso, às vezes, passamos por problemas e por muitas dificuldades e não entendemos o porquê. É porque o nosso adversário constantemente nos persegue. Constantemente nos persegue para nos tirar da presença de Deus. Para fazer com que venhamos abrir mão da nossa salvação e perdermos o direito de entrar nos portais celestes quando a grande trombeta soar. Louvado seja Deus. Ainda aqui no versículo de número 12, diz lá assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui nós sabemos, irmãos, que nem todos herdará a salvação. Porque para que venhamos herdar esta salvação, nós temos que reconhecer a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Se nós não reconhecermos a Ele como nosso Salvador pessoal, infelizmente, não temos o direito da salvação, porque a salvação ela consiste em
em acreditarmos que a salvação existe. A salvação, ela consiste na nossa confissão. A salvação, ela consiste na nossa crença. No livro de Atos está escrito que se com o nosso coração crermos e com a nossa boca confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, nós temos a salvação. E nós sabemos que existem muitas pessoas que não creem na salvação, não creem nas Escrituras. Muitas delas até dizem que as Escrituras é um livro que foi escrito por mãos de homens. De certa forma, há sim uma razão. As Escrituras foram escritas por mãos de homens. Só que os homens que a escreveu não eram homens comuns. Não eram homens que viviam uma vida regalada. Não eram homens que eram dados, às coisas que desagradam a Deus. Eram sim homens que se separaram para viver uma vida em favor da vontade de Deus. As Escrituras foram escritas em 160 anos. Demorou para ser escrita. A Bíblia Sagrada demorou para ser escrita 160 anos. Ou seja, a Bíblia tem 16 séculos, a sua escrita. São 16 séculos. Nestes 16 séculos, Deus usou reis, Deus usou juízes, estadistas, profetas, para poder escrever as Sagradas Escrituras. E em 160 anos, sendo escrita por cada uma pessoa designada por Deus, nós não encontramos aqui nenhuma contradição. Tudo que se foi falado do princípio do livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, grande parte já se cumpriu e poucas faltam ainda se cumprir. Se fossem escritas por mãos humanas, como muitos dizem, isso na verdade virou uma forma de as pessoas elas se amuletar nisso para poder achar que elas não vão ser punidas. Foi escrita por mão de homens, então eu não sou obrigado a crer, não sou obrigado a aceitar. De fato, não somos obrigados a nada. Mas temos que ter na nossa mente e no nosso coração que o que está em risco é a nossa eternidade. E a Bíblia diz que existe 2 caminhos. Um que leva o homem à perdição e o outro que leva o homem à salvação. Então é importante que nós venhamos nos atentar para o que a Bíblia nos diz. Embora ela tenha sido escrita por mãos humanas, mas não foi qualquer homem que escreveu, não. Foram homens que tinham compromisso com Deus. Foram homens fiéis, homens que não mentiam, homens que não matavam, homens que não se prostituíam, homens que não roubavam, homens que não faziam nada, absolutamente nada, que viesse denegrir as vossas imagens. Assim como existe nos dias de hoje muitos homens e mulheres que são fiéis a Deus, que são fiéis à sua palavra, homens e mulheres que se dispõem em fazer a vontade de Deus,
Homens e mulheres que se dispõem a empregar a palavra de Deus para pessoas que estão vivendo uma vida derrotada, uma vida atormentada. Homens e mulheres que se dispõem a se abster-se de alimentos para estar se consagrando. Homens e mulheres que se dispõem a estar noites e mais noites em montes, em vigílias, né? Dias pós dias dentro de vossos próprios lares, orando, falando com Deus, buscando uma direção de Deus, para saber o que Deus quer que ele faça, né? Ainda existe nos dias de hoje homens e mulheres que se preocupam com as almas que estão perdidas, com as almas que estão sendo escravizadas, com vidas que se encontram na Cracolândia, com vidas que se encontram embaixo de viadutos, com vidas que se encontram em presídios, com vidas que estão vivendo um verdadeiro tormento já aqui na terra. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com um parente seu, Deus conta com todos nós. Então, que venhamos acreditar na palavra de Deus, né? E que venhamos fazer como está escrito aqui no versículo 2, que todos quantos o receberam, olha só que dádiva. Então, quando nós recebemos a Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus, quando nós cremos no Espírito Santo de Deus, quando nós depositamos em Deus a nossa fé e a nossa confiança, quando nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, isso nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. E aqui eu quero deixar uma observação. Se este versículo está escrito que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então nós podemos chegar a uma conclusão. E que conclusão é essa? Partindo de um princípio de que muitos dizem que todos nós somos filhos de Deus. Se todos nós somos filhos de Deus, então Deus ele tem por obrigação salvar o que está perdido, mesmo que ele não o confesse, mesmo que ele não acredite. Então veja bem que esse conceito está errado. As Escrituras estão dizendo que está errado. Somente aqueles que o recebem é que Deus dá o poder de ele ser chamado Filho de Deus. Somente quando eles passam a crer, a acreditar, Deus concede o poder de que eles sejam filhos de Deus. Então, meus amigos, irmãos e irmãs, que venhamos a cada dia buscar em Deus o nosso refúgio e que cada dia venhamos nos alimentar das Escrituras, da Palavra de Deus. Nosso corpo, ele sente necessidade do alimento para o mantimento do corpo físico. A nossa alma necessita da meditação na Palavra de Deus, do pensamento voltado para Deus, do coração almejando o andar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra venha penetrar o seu coração e o meu coração a cada amanhecer. Que venhamos dar ouvidos, que venhamos meditar nesta palavra, para que ela continue fazendo uma grande obra na sua e na minha vida. Esse foi um pensamento que Deus ele colocou
na minha mente e meu coração nessa noite, e eu achei por bem compartilhar ele com você. Amém? Eu quero fazer uma breve oração por sua vida, pela sua família. Quero pedir a Deus que a presença dele seja notória, seja real na sua vida. Quero pedir a Deus que você sinta a presença de Deus na sua vida. Quero pedir a Deus que tudo de bom venha acontecer com a sua vida. E mesmo se acontecer alguma coisa que não for do agrado de Deus, nem tampouco do seu agrado, mas que você venha ter a certeza de que, como está escrito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente de qualquer coisa, Deus está sempre do seu lado. Independente de qualquer situação, Deus está sempre pronto a te ajudar, a te receber, a te abraçar. Amém? Majestoso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, eu quero orar, Pai, agradecendo a Ti pelo dia abençoado que todos nós tivemos. Quero pedir ao Senhor, meu Deus amado, que cada dia, cada amanhecer, venhamos estar em Tua presença, venhamos estar em Teu lar, em Tua casa, venhamos estar buscando o conhecimento do Senhor, para não nos perdermos neste mundo, Senhor. Amado Deus, em que dia após dia ele caminha rumo ao abismo. Senhor Deus, eterno Pai, visita nesta noite, Senhor, esta pessoa que está assistindo este vídeo. Visita nesta noite, Pai, esta pessoa, Pai amado, que está necessitada de que haja uma intervenção da sua parte. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, visita todas as famílias da terra. Visita aqueles que estão internados, aqueles que estão, Senhor, abandonado no corredor de um hospital, em cima de uma maca fria, gelada, esperando, Senhor, meu Deus, que algum médico, Senhor, venha o socorrer. Senhor meu Deus, tenha misericórdia. Repreenda a corrupção do nosso país, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, que as pessoas venham ter um atendimento, Senhor, que seja eficaz. Ó Deus, visita, cura o enfermo, cura o aidético, o canceroso, cura, Senhor, aquele que tem leucemia, aquele que tem problema nos rins, cura, meu Deus, aqueles que têm problema pulmonar, problema respiratório. Deus, cura aqueles que estão acometidos de Covid, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, derrama uma gota do teu sangue sobre cada vida, do alto da cabeça à planta dos pés. Repreenda, Senhor, toda ação demoníaca. Ó Deus, que as pessoas venham acreditar no Senhor. Ó Deus, que as pessoas venham estar na tua casa, buscando a tua presença. Senhor, meu Deus, visita, Pai, nesta noite os que estão lá no meio da Cracolândia, os que são viciados em drogas, em entorpecentes. Meu Deus, os que são viciados em bebidas alcoólicas, cigarros. Meu Deus, em nome de Jesus, liberta o homem do poder do pecado, liberta a mulher do poder das trevas. Senhor, meu Deus, visita nesta noite os albergues, os asilos, visita as ruas, meu Deus, visita os viadutos aonde há homens e mulheres, filhos de filhas tuas, meu Deus, meu Deus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, liberta estas pessoas, Pai. Que haja a manifestação do seu poder, que haja um derramamento do teu Espírito Santo sobre cada um, que eles venham ser cheios, que eles venham profetizar, que eles venham ser verdadeiros instrumentos em tuas mãos. Meu Deus e meu Pai, é o que eu te peço nesta noite. Abençoe a todos e que a tua bênção venha repousar sobre nós, sobre a tua igreja, sobre os que creem no teu nome. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a você
pedir que você venha compartilhar esse vídeo com algum amigo, com algum parente, venha se inscrever nesse canal e venha nos ajudar a fazer a vontade de Deus, a fazer aquilo que Deus ele quer que nós façamos, né? Eu acho que é válido lembrar aqui que a obra de Deus ela pode ser feita de diversas formas, né? Não é somente dentro da igreja, do templo, né? Mas através de canal de TV, através de rádios, né? E agora por meio da internet nós temos aí esta oportunidade de estar falando do amor de Deus, né? E eu sei que de alguma forma Deus ele está contemplando, né? Aqueles que se dispõem em fazer a vontade dele, né? Nós temos aqui 26 minutos de vídeo, né? São 26 minutos que Deus está usando alguém, né, para falar com muitas pessoas. Então, não são 26 minutos que desperdiçamos com coisas vis, né, deste mundo, mas foi somente 26 minutos, mas são 26 minutos falando daquilo que Deus é capaz de fazer na vida do homem e da mulher. Então, com isso eu quero pedir a você, eu quero incentivar a você a fazer a mesma coisa que eu faço, né? Pregue a palavra de Deus lá na sua empresa, fale do amor salvífico, fale da salvação, fale de Jesus Cristo, né? Fale do perdão que Deus ele tem, né, disponível para aquele que comete alguns delitos e infrações, né? Eu tenho certeza que quanto mais almas nós pudermos alcançar com a palavra de Deus, menos almas que vai estar neste mundo dando trabalho, né, para os seus familiares e, né, para a sociedade. Então, quero te pedir, pregue a palavra de Deus. Se caso você assistiu esse vídeo e sentiu no seu coração o desejo de aceitar a Jesus Cristo, né, você pode fazer isso, né? Você pode já procurar uma igreja aí perto da sua casa. Com certeza você vai conhecer alguém que é crente no Senhor, que é salvo no Senhor. Chegue nessa pessoa e fale assim: olha, eu, né, assisti um vídeo e tal, e eu senti ali uma vontade de entregar a minha vida para Jesus, né? E eu tenho certeza que este homem, esta mulher de Deus aí, ele irá orar por sua vida, irá apresentar a sua vida diante de Deus, e Deus ele irá escrever o seu nome no grande livro da vida. E você então estará apto já a entrar no reino dos céus, né? Desde a partir de então aí você começa a viver uma vida oposta daquilo que você fazia. Eu não sei qual que é o seu problema, não sei qual que é a sua dificuldade, mas Deus é aquele que sonda os corações, Deus é aquele que sabe de todas as coisas. Não cabe a mim, né, julgar você e nem a ninguém pelos seus feitos, né, ou seja, pelos seus atos. Cada um de nós iremos prestar conta diante de Deus, né? E tomara que estas contas que iremos prestar lá sejam uma conta positiva, amém? Então, eu conto com a sua colaboração, né? Eu conto com a sua presença no próximo vídeo, amém? Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa noite, em nome de Jesus Cristo.